Pessoal, então desculpa o atraso. A gente vai dar início aqui a mais uma hora do suporte, tá? A gente preparou esse conteúdo aqui, a gente já está fazendo as gravações aqui, que nem eu falei, para depois a gente disponibilizar para vocês também, se vocês quiserem repassar ou guardar para um outro momento, né, vocês utilizarem também. Só vou pegar um material aqui. É assim, esse levantamento de dados, nesse material, a gente construiu com base nos tickets que a gente identifica no Zendesk, né, que é a nossa ferramenta aqui, nosso portal. E daí a gente vai identificando quais são as dúvidas referente ao processo de transação e a gente levantou quais foram as dúvidas mais comuns de todo mundo e fez um documento, um material que está nos auxiliando aqui nessa apresentação aqui. Então, o documento, né, o material a gente fez com a ajuda das dúvidas e o nosso objetivo é aumentar mesmo o conhecimento de vocês dos processos, né, no TryFM 060, nessas partes de transações que nós vamos falar aqui, para que haja menos dúvidas e vocês consigam desempenhar o papel de vocês aí com o sistema da melhor maneira e de forma mais ágil e eficiente aí também. Aqui eu não sei se quem está presente aqui esteve presente num anterior que a gente fez, mas essa ideia surgiu aqui, assim, porque a gente viu que no suporte estava caindo muitos tickets com a mesma dúvida de diversos clientes. Então a gente falou assim, ó, vamos fazer uma transmissão então para todo mundo, para a gente ver se consegue sanar, né, as dúvidas dos nossos clientes. E aqui a primeira coisa que a gente queria falar para vocês aqui são algumas funcionalidades, tá? Que daí é só para relembrar vocês, que às vezes as pessoas acabam esquecendo, mas é a questão de atalhos que a gente tem aqui em cima, tá? É uma ferramenta que ajuda a gente a, a localizar componentes, né? Então tem aqui os componentes aqui. A gente pode buscar tanto pela descrição do componente, que é o atalho que a gente fala, né? A gente pode digitar direto aqui o nome inteiro do componente, tipo TryFM060, né, por exemplo. Aí F4 ele lista clique duplo, ele entra, né, como já é conhecido de muitos. Isso pode ser chamado dentro de telas também, então, só que ele só pode ser chamado uma vez, para não ficar acumulando e dando lock de processo também. Só vou voltar aqui, vou colocar de novo aqui no. Aqui também a gente pode buscar por parte de descrição também. Lembrando que na coluna aqui de descrição, ele aceita primeiro o caractere maiúsculo. Então vai colocar transação, coloca um T maiúsculo ali, pode fechar a aspa daí, né? O asterisco, F4, ele vai listar tudo para vocês que começarem com transação. Então, às vezes acontece dúvidas de como que eu faço para localizar qual é o componente que faz o cancelamento da transação, por exemplo. Às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia um componente que a gente usa pouco. A gente só esquece como que faz para acessar, mas dentro do componente a gente consegue se virar, vamos dizer assim. Então, esse componente pode ajudar vocês também a localizar informações. E aqui também dentro da ferramentas aqui, a gente consegue buscar também por parte do componente. Deixa eu, pelo componente inteiro, né? Só que ele que já deu F4, ele já buscou. Mas também aqui na parte da descrição, eu vou limpar aqui. E aqui na parte da descrição, eu consigo buscar por duas partes de palavra. Então, por exemplo, um asterisco, né, de transação. Deixa eu colocar. Aqui eu vou fechar o asterisco e já vou colocar outra palavra aqui, né? Sem o. Aqui a gente não coloca de novo essa aspa, esse asterisco aqui, tá? E tem que tomar cuidado, se apagar, ele tem esse gold ali, que tem que apagar o gold também, que a gente chama, que é tipo um pontinho que ele fica no meio da linha. A gente pode colocar mais uma palavra qualquer, por exemplo, FAT, pode escrever FAT aqui, fechar o asterisco e dar um F4. Ele já lista por parte de palavra. Então, era a primeira parte, transação, e a segunda parte, faturamento, né? Então, ele buscou todos os componentes que a gente tem com essa descrição aí. Isso aqui são só alguns atalhos, tá? Aqui para auxiliar vocês também no dia a dia aí. Também eu vou sair aqui, a gente tem aqui em cima, em ferramentas, né? Desculpa, em arquivo, executar. Que é para quem já está mais habituado com o sistema, a gente usa bastante isso como o atalho, né? Que é mesmo o atalho que tem aqui fora, mas se você está dentro de um componente específico e você quer ir para outro só para consultar uma informação, pode utilizar esse aqui digitando o componente ali, clicou no OK, ele vai chamar a tela lá. Então aqui é só para
um lembrete aqui de que a gente tem essas funcionalidades que elas são interessantes, que às vezes a gente está dentro de uma tela, quer consultar uma informação, principalmente numa transação, esquece uma informação que vem de outro local, a gente pode utilizar aqui para relembrar, para buscar a informação que a gente quer. Então a gente vai passar aqui, junto comigo aqui na sala, tá? Eu sou o Luiz, e aqui comigo está o Emerson Lanaro, que a gente faz parte da equipe de N2 aqui de suporte de faturamento comercial. E ele vai fazer uma demonstração para vocês aqui de alguns processos, de algumas dúvidas que a gente fez o levantamento dos últimos meses aí, que são dúvidas recorrentes. E ele vai apresentar para vocês essas dúvidas aí. Estão me ouvindo? Boa tarde, meu nome é Emerson, faço aqui parte do suporte N2 da TOTS Cianorte. Então, uma das principais dúvidas que a gente teve, na verdade não, ainda não, a gente vai fazer uma breve demonstração dos componentes que a gente faz a saída de transações, tá? Deixa eu só fechar aqui. O nosso principal componente que a gente que dá a saída, hoje é o nosso componente TRA-FM 060, tá? Aqui a carinha dele, deve ser bem conhecido de vocês, porém gera muita dúvida em alguns clientes, então por isso que ele está entre os nossos principais causadores de dúvida. Então aqui a gente informa a pessoa, o vendedor, a condição de pagamento e o principal, onde que faz toda a movimentação de estoque, de nota fiscal, que são chamadas nossas operações. Então toda operação ela tem uma funcionalidade para dentro do sistema. Então hoje a operação é o carro-chefe do gerador de transação, certo? Outro componente que a gente tem é o TRA-FM 080. O TRA-FM 080, ele tá, na verdade, aqui ele só não tá abrindo por causa que esse meu parâmetro que ele tá setado, tá? Deixa eu já fazer a correção dele. Enquanto o Emerson está liberando ali o parâmetro ali, o TRA-FM 080 que ele vai entrar agora ali, a gente já está passando por um processo de readequação, tá? Quer dizer, tipo, não que vai ser mexido no TRA-FM 080, mas esse componente ele está sendo desativado. Então, você que está na empresa e que vocês já utilizam o TRA-FM 080, pode continuar utilizando normal. A única coisa que vai acontecer é que, se vocês tiverem alguma empresa nova, vamos supor, vou abrir uma empresa nova, e essa empresa nova, na hora que você vai cadastrar no PZFM 010, ela vai possuir a data de inclusão com a data do dia que você cadastrar. Por exemplo, se for hoje, vai ficar 24/9. Só que ao acessar esse componente, ele vai dar uma mensagem falando que foi desabilitado desde 1/8 e vai direcionar vocês a utilizarem o PDV FM001. Então, o TRA FM080, para quem já utiliza e cadastrar uma empresa nova, abre um chamado aqui para a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que não, o PDV FM001 não atende, para a gente verificar se a gente vai ser necessário abrir ou não o TRA-FM 080 para quem já utiliza. Agora, se a empresa nunca utilizou o TRA-FM 080, a gente tem uma trava dentro do sistema aqui que ele não vai deixar a gente liberar para vocês daí mais o TRA-FM 080 para quem for totalmente novo no TRA-FM 080. Agora, quem já utiliza pode ficar sossegado que eles vão fazer um trabalho de migração aí, possivelmente vocês vão utilizar o PDV FM001, mas isso não é de imediato, tá? Então a gente só está adiantando para vocês que a gente acha importante já comunicar a vocês do que a empresa tá fazendo aí também. Então dando continuidade aqui no componente TRA-FM 080, né? Essa é a carinha dele, esse aqui era o nosso carro-chefe de venda varejo. E conforme veio as necessidades, as reformulações, e surgiu o PDV FM 001.
Esse aqui é a carinha dele. Provavelmente deve ser bem conhecido de vocês também, tá? Então, hoje, esses três componentes que estamos apresentando aqui são o que faz a movimentação de saída da empresa. Saída de venda, saída de condicional, consignado, transferência entre filiais, entre outros. Tá? Então agora a gente vai partir para um outro tópico que muitas pessoas ligam aqui para a gente, falam assim, olha, a minha transação, ela está em andamento, eu não sei se ela está em andamento, não sei se está encerrada, não sei se ela está atendida. Então, o que a gente... Aqui, quando vocês ligam para a gente, nós temos um componente que ele é chave para nós. Para nós. Então, aqui, ó, esse componente aqui, a gente é o TRAFL016. Então, por esse componente aqui, a gente consegue saber a maioria das informações que está aí na empresa de vocês. Então, aqui quando eu faço um filtro, no caso aqui eu só passei o filtro de data, dei um F4, ele listou todas as minhas transações, tá? Mas aqui nesse componente ainda nós temos alguns filtros, que é o de pessoa, a situação, tá? Quando eu coloco uma transação atendida aqui, eu dou um F4, aí ele me traz só as transações atendidas. Pode ver que aqui embaixo, as informações da transação, conforme eu vou vendo com o cursor aqui, ele vai mexer esse campinho aqui, ó. Operação, situação e a tipo dela. Então, essa informação aqui, qualquer ligação que vocês passam para a gente consulta primeiro. A informação que a gente consulta é no componente TRFL016, porque ele tem as informações básicas que a gente precisa para dar o auxílio a vocês, tá? Então, vamos, no caso aqui, ela é uma operação de uma venda varejo, a situação dela é atendida, e o tipo de operação dela é saída, tá? Vou detalhar dela, tô detalhando ela aqui, ó, com um duplo clique aqui no número da transação. E aqui ela abre mais informações para mim. Então, a situação da transação, ela fica no cantinho. Então, aqui a gente pode consultar, né? Tanto por aqui, aqui na tipo situação. E a gente tem um consulta alteração aqui. Alteração de situação. Então, no caso, de andamento para encerrada, ela ficou com esse log a esse horário. De encerrada para atendida, ela ficou para esse horário aqui. Dentro desse componente, ainda eu consigo validar os itens que estão dentro da minha transação. Meu item, o meu vendedor. Então, se eu colocar, eu não sei se eu vou ter uma transação encerrada aqui, ó. Eu não tenho. Quero saber as minhas transações em andamento. Esse componente aqui também serve, não sei se é de costume de vocês, mas um exemplo, quando eu vou fazer o meu vira-dia, e lá no meu vira-dia aparece aquela validação de transação em andamento, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode vir nesse componente aqui, fazendo o filtro de transação em andamento, e vendo as transações antes de virar o meu dia para não cair já na validação. Então esse componente aqui também ele serve para fazer esse tipo de registro, tá bom? Tá? Então, tipo assim, a gente só dá uma reforçadinha aqui. No caso, antes de fazer o vira-dia, eu vim aqui consultar as minhas transações que estão encerradas, porque quando a transação está encerrada, ela barra lá no meu vira-dia. E as transações em andamento tem um parâmetro que define isso, que não deixa fazer o vira-dia com as minhas transações em andamento. Então a gente sempre auxilia que antes de fazer o vira-dia, venha nesse componente, faça o filtro de situação de transação para ver como que tá, se tem transação que é para cancelar, no caso as de andamento, ou se tem algumas transações que é para cancelar ou atender as transações encerradas, tá bom? No caso aqui, a gente tem alguns outros tipos de situação de transação, tá?
Essas duas aqui, elas são quando transações ficam liberadas para faturamento ou parcialmente atendida, ela é referente a algumas configurações dentro do sistema, tá? Então, um exemplo, tem uma situação, eu tenho um parâmetro que define que antes de faturar a minha transação precisa ficar liberada para faturamento. Aí ela fica parcialmente atendida também, tá? Mas hoje as padrões são em andamento, atendida, encerrada e cancelada. Aí tem outras aqui, ó, bloqueadas para faturamento, é, bloqueadas para faturamento, que também vem de configuração. Essa de recusada também, quando ela fica bloqueio, eu posso recusá-la, tanto atendê-la. E essa agrupada é quando eu faço duas transações e eu agrupo elas, tanto por recebimento, tanto por agrupar elas para gerar uma nota fiscal só. Beleza? Vamos aos, vamos ao nosso próprio. É, outra situação aqui é quando a gente está no meio de uma venda. No caso, eu estou passando uma venda aqui. Aqui, no caso. Aqui eu vou estar simulando uma queda de sistema, tá? Só lembrando que aqui, ó, quando eu insiro o item na minha transação, automaticamente ele já me gera o número de transação. Então eu estou aqui no meu componente TRFM 060 80 PDV e no caso o sistema vem a. Então eu vou fazer a queda na queda aqui, né? No caso do sistema. Aí eu logo novamente. Nossa conexão aqui tá, devido com o compartilhamento, ele tá tendo um, um, um lagzinho, tá? Então eu vou fazer. Então é o seguinte, quando a minha transação ainda está em andamento, né? Eu vim aqui, ó, consultar ela. Aqui eu posso, clico duas vezes aqui, eu sei que é a ordenar a minha transação, né? Então aqui, ó. Então no caso eu estava lá no TRFM 060, o sistema caiu e a minha transação ficou em andamento, certo? Quando a transação ainda está em andamento, aqui no componente TRFM 060 eu consigo puxar ela por aqui ainda. Então aqui no número da minha transação, ó, ela está aqui. Aí eu posso continuar ela por aqui. Aqui tem algumas informações, né? De transportadora,
despacho. Gente, tem uma tabela que foi convertida e não foi atualizada no nosso ambiente aqui. Só um pouquinho. Não, a gente não vai conseguir encerrar a transação. Não, olha lá na minha. A gente vai pedir para o pessoal da atualização replicar essa tabela aqui no nosso ambiente, tá? Então, seguimos aqui. Então, um exemplo. Quando eu venho aqui e encerro a minha transação e eu confirmo, a minha transação ela vai passar de andamento para encerrada. Aí, no caso, quando o sistema cai nessa hora, a maneira de continuar a transação ela é diferente, tá? Então, quando ela está de quando ela, quando ela está encerrada, o próximo estágio dela é atendida. Então, quando o sistema cair naquela parte que a gente que emitiu já a nota, a continuação da transação é feita pelo TRAFP005. Puxamos ela aqui e encerramos ela aqui. Porque quando ela está encerrada, a gente não consegue voltar, não consegue puxar ela no componente TRFM060 ou 80. Aí é somente pela continuação de transação. E quando o meu sistema cai na hora que eu já encerrei minha nota e falta só fazer o recebimento dela, esse botãozinho aqui de encerrar, ele vai ficar chumbado, né? Ele vai ficar apagadinho e vai habilitar somente esse botão de receber. Esse botão de receber, eu só quero fazer o recebimento da minha transação. É onde que vocês vão informar se é em dinheiro, fatura, cartão de crédito, enfim, tá? É, ó, seguindo o passo aqui, agora a gente vai continuar, vai ver as transações de entrada. As entradas de terceiro, hoje a gente pode estar fazendo por, por dois modos, né? Quando a minha transação vem de pedido de compra, eu faço um pedido de compra aqui. Vou pegar um pedido em andamento aqui. Aí quando eu clico em baixar aqui, me gerou o número de transação aqui, tá vendo? Aí meu pedido de compra é a baixa. E essa transação de terceiro, eu recebo ela sempre no componente TRFM 050. Então, se eu vou vir aqui e jogo a data que eu gerei a transação, ela já vai estar marcadinha aqui. Então, por aqui eu começo a fazer a minha baixa de transação de terceiro. Hoje, nós temos um módulo no sistema que ele pega o XML da nota do seu fornecedor e a gente dá a entrada através desse XML, tá? Aqui nesse caso eu só vou estar mostrando a carinha dele aqui, porque aí fica para um próximo webinar.
No caso aqui eu não vou ter um XML para me importar aqui e nenhum. Então no caso aqui eu gero um número de contagem, certo? E eu venho, o arquivo tem que estar na máquina de vocês, o XML do seu fornecedor. Eu venho importar esse arquivo, o XML que passa para dentro do sistema e aqui nesse botãozinho eu gero a NF. Nesse componente, o processo ele acontece o inverso do nosso padrão, porque hoje o nosso padrão, a gente gera a transação, a partir da transação é gerada uma nota. Esse componente ele gera a nota para depois gerar a transação. Então, na hora que eu gero gerar, nesse botãozinho gerar NF, geramos uma nota que ainda a gente tem que fazer o relacionamento de produto, de vincular o pedido, tudo certinho. Tá? Então, isso aqui, a apresentação desse componente ainda fica para um próximo webinar. Então, continua aqui no nosso TryFM 050. Aqui, ó. Aí eu posso fazer o encerramento dela. Essas informações do TryFM 051 aqui é referente à nota que vocês estão na mão, né? Então, como aqui a gente não... A gente já... A gente pediu atualização para esses erros que estão acontecendo aqui, tá? Ontem a gente estava fazendo os testes e a gente pediu, só que hoje voltou. Vamos ver. Deixa eu ver o próximo tópico aqui. A transação de a transação de entrada de terceiro, ela tem essas situações de andamento, de atendido e encerrado. Então, quando a minha transação está em andamento, o que que falta eu fazer? Falta eu fazer o encerramento dela, gerando a nota fiscal, né? E depois ela fica com a situação encerrada. Quando ela fica com a parte encerrada, a transação de terceiro ela tem uma exceção, tá? Ela não é continuada pelo TRFP 005. O TRFP 005 hoje ela é usada somente para transações referente à saída. Se for entrada, é alguma modalidade ou outra que permite fazer o encerramento dela pular. Então, quando a minha transação ela vem do meu pedido de compra, o meu componente TryFM 050, eu consigo fazer tanto o encerramento dela e tanto a finalização dela, que ela, por esse botãozinho baixar aqui, ó. Então, quando ela passa do status encerrada, eu não consigo mais encerrar ela. Esse botãozinho vai ficar igual esse aqui, ó, apagadinho, e vai habilitar esse botão baixar, e é onde que eu abaixo a minha transação, informando a minha fatura, minhas despesas, e encerro a transação. Beleza? Se for tiver alguma dúvida, vai chamando ali no bate-papo que a gente depois troca uma ideia referente às perguntas, tá bom? Uma outra situação que cai bastante aqui pra gente é referente à inclusão de frete nas minhas transações de saída e nas minhas transações de entrada, tá? Então, só um pouquinho, gente. Vamos disponibilizar um link aqui pra gente. Eu vou sair aqui, tá? Vou trocar a pele.
Pessoal, enquanto o Emerson está fazendo essa troca aí, tá, de link aqui que o pessoal passou pra gente, eu só queria ressaltar com vocês, eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas dentro do nosso portal do cliente lá, agora nós temos a opção do chatbot lá. Então tem várias tomadas de decisões lá que você pode se auto-atender através do chatbot. Então você pode entrar lá no site onde você vai abrir os chamados, né, no suporte.tots.com.br. Você vai cadastrar lá, daí quando você entrar lá, ele vai ter uma janelinha na sua lateral direita, na parte inferior da tela, que vai estar flutuando lá com a descrição "Posso ajudar?". Só clicar lá, seleciona a opção Virtual Agent, depois você vai começar a pegar os direcionamentos. Por exemplo, se você quiser falar alguma dúvida da área de faturamento, ele vai te dar a opção lá faturamento. Vai ter a opção PDV, varejo, né? Tem outras opções lá. Então, por exemplo, quero ver uma dúvida do faturamento. Lá vai ter a opção faturamento. Quando você clica nele, nessa opção faturamento, ele abre outras informações, que podem ser várias outras dúvidas que já está explicado lá. Então você consegue se auto-atender usando o nosso chatbot dentro do portal lá. Tá bem legal, o pessoal está construindo várias documentações. Então pode ser que tenha alguma coisa lá que ainda você não encontre, tipo às vezes uma dúvida que seja muito específica. Mas o que acontece? Quando tem essas dúvidas assim, a gente vê que o cliente não conseguiu esse atendimento lá e a gente vê que não tem a documentação da dúvida específica do cliente. Depois a gente vem aqui, faz um trabalho de cadastro e subir essa informação para o chatbot para se ocorrer novamente, vocês consigam se auto-atender. Então ele está bem legal lá, vocês podem acessar lá. E também lá também nós temos o chat humanizado também, tá? Então se você tiver alguma dúvida e quiser falar com o atendente direto ali, você pode chamar num chat lá e o chat ele vai conseguir, você vai conseguir ser direcionado para uma área específica e aí você vai falar com um atendente, um suporte daquela área ali no chat mesmo, é um chat humanizado. Então a gente tem duas opções. Ou você pega uma situação, você consegue já um direcionamento mais rápido, que seria um chatbot ali, que são só escolhas e você já tem uma resposta, ou você tenta passar a situação para o atendente através do chat humanizado, que também tem a opção lá no portal, tá, gente? Ah, mas pessoal, eu vou fazer um teste novamente aqui para passar na venda, tá? Aqui eu vou fazer a parte do encerramento dela. Eles passaram esse link para nós aqui, é o então, no caso aqui, eu fiz o encerramento, né? É, essa aqui é a visualização da minha nota fiscal. Aqui é a impressão dela. Então, no caso, essa transação que eu gerei, novamente vamos lá, só voltando atrás daquele tópico lá, a transação encerrada, tá? Ó, no caso da transação que eu gerei aqui, ó, olha o status dela aqui, encerrada. Então, se eu vim aqui com um duplo clique no número da transação, consigo fazer o detalhamento dela. Ó, transação de saída encerrada. E a nossa consulta alteração de situação,
já gravou um log aqui, ó, de andamento para encerrada, 24 às 15h05 da tarde. E de encerrada para atendida é a parte que eu faço o meu faturamento. Tá? Essa transação aqui, conforme havia dito, a gente não consegue mais continuar ela pelo TryFM 060, tá? Se eu abrir ela aqui, aqui só tem as minhas transações que estão em andamento. Mas, se eu vir aqui no meu componente TryFP005, aqui eu posso fazer um pré-filtro antes de entrar na minha lista, tá? Então, tá encerrado aqui, ó. Só me lista as minhas transações que eu fiz o meu filtro. Então, você pode ver que a minha transação encerrada, ela fica aqui na continuação de transação. Tá? Aí, como eu havia dito também, ó, que eu não consigo fazer o encerramento dela duas vezes. Então, aqui só me habilitou o botãozinho de receber. Tá? Então, no caso aqui, eu vou receber em fatura mesmo. Aqui abriu a impressão do romaneio, tá? Isso aqui é uma configuração do meu ambiente que tá para imprimir as faturas depois da minha transação. Você viu que apareceu a mensagem de transação atendida, né? Então aqui eu já não consigo visualizar mais ela, nem com o meu status encerrado. Depois que a transação está no estágio transação atendida, já não tem mais o que fazer com a transação. Aí alguns ambientes ainda precisam fazer a autorização da nota fiscal, né? Então, na minha transação aqui eu já não mexo mais. Então a gente só voltando lá novamente pelo a transação, ordenar ela aqui pela última. Dei um duplo clique aqui numa transação. Vem consulta alteração e aqui ela me gravou um outro log. Encerrada para atendida às 15h08. Esse componente que fica gravado aqui é referente a um serviço dentro do que o componente do recebimento usa, tá? Então não vai gravar o componente Ultra FM 066, não. Aqui ele grava um serviço até para a gente saber da onde que essa transação está vindo. Beleza? Então, agora voltando no próximo tópico que a gente ia inicializar, é referente às transações de saída e de entrada com a inserção de frete, tá? Então, vamos fazer primeiro a minha transação de saída. Ah, uma coisa que é importante ressaltar aqui, a, a minha operação aqui, tá? No caso, ela aqui tá como pedido de venda e um aviso aqui. A descrição da operação, ela não define qual que é a funcionalidade dela, tá? Então, aqui no exemplo, aqui pode estar a descrição. Pode estar a entrada de mercadoria, mas não essa é a funcionalidade dela, tá? A descrição não muda na parte de configuração. O que manda aqui,
A, na operação, são esses tópicos aqui, ó, tipo de operação, tá? Modalidade da operação e o tipo de documento emitido. Então, por mais que aqui esteja uma descrição que não tem a ver com o meu conteúdo aqui, então por isso que às vezes, quando vocês ligam para a gente sempre também pede a operação para a gente ver se a configuração dela está de acordo, tá? Então, é uma situação bem. Porque às vezes está escrito aqui entrada e, não, e o contexto dela aqui, né? Não diz com a descrição. Então a gente se atenta bastante nisso também. Tá? O Roberval entrou com uma pergunta ali e assim que a gente terminar os nossos tópicos aqui, o Roberval, a gente troca uma ideia sobre isso aí, tá bom? No caso, foi passar meu produto, ele validou que não estava em uma tabela de preço, tá? É, em alguns casos, trabalhamos com preferências de cliente. Aí, quando eu informo o meu cliente, a minha pessoa aqui, né, ele já pulsa essas preferências do cliente. Então, eu fui ali e removi essas preferências do cliente, tá? Eu troquei o cliente. Então, agora não vai mais validar a tabela de preço. Ó, então, no TRFM 060, fica bem visível aqui, tá? Aqui eu informo minha transportadora, no caso, no caminhão, isso aqui acho é até opcional, tá? Se a minha transportadora vai ter um redespacho, o peso aqui, o peso líquido e a quantidade de volume para autorizar a nota fiscal hoje, se eu não me engano, tá obrigatório, tá? Então a gente já na minha configuração aqui, ela já carrega automático aqui. E o valor do frete, eu só vou informar bem nesse campinho aqui, ó. Eu já vou colocar um valor bem alto aqui. E caso venha a transportadora informa, ela tem um valor de frete, mas também tem algumas despesas. Essas despesas a gente coloca como despesa acessória que a transportadora nos informa, tá? Então, se eu vim aqui, ó, confirmar, eu não sei se o meu modelo de nota fiscal está configurado para mostrar. Tá assim, ó. Então, no caso aqui, ó, é o meu valor do meu frete e o valor da minha despesa acessório, tá? Só vou confirmar aqui para vocês verem que aqui só somou o valor da minha despesa acessória. Vamos encerrar aqui e vamos ver como os caras
Então, quando eu informo o valor do frete lá no componente TriFM 060, detalhando a minha transação novamente aqui, né, com duplo clique, as informações ficam gravadas na minha transação, tá? O valor bruto valor bruto e o valor do meu frete e o valor da minha despesa acessória. Eu só não lembro se eu coloquei como do remetente ou do emitente ou destinatário na minha transação, porque não somou o valor do meu frete aqui. Deixa eu fazer novamente. O valor do meu frete não somou. Deve ter deve ter algum um parâmetro que deve estar pedindo para não somar, tá? Mas quando for informar o frete na transação de saída, tá? É aqueles campinhos lá. Para a nossa transação de entrada de terceiro, o campinho que fica é um campinho já diferente, tá? Não é bem. Aqui eu estou criando uma transação, tá? Que é que eu posso. Ela vem quando até vem quando vem de pedido de compra, tá? Ou uma transação avulsa de entrada. Vou colocar um valor simbólico aqui, né? Essa telinha aqui chama apenas para atualizar o meu custo, caso a minha operação esteja configurada para fazer toda a parte de custo, para fazer os recálculos de custo. Aqui no TriFM 050 nós temos um botãozinho aqui, ó, transportadora. A gente clicamos nela, faz o meu busco de transportadora, volume, o meu peso, a minha espécie que eu estou mandando, o meu valor de frete, vou colocar R$ 8, e despesa acessório de 5. Esse conhecimento de frete aqui, quando eu marco ele me abre para lançar o meu conhecimento de frete que a transportadora nos encaminha, tá? Hoje, são poucas empresas que trabalham com a entrada de frete manual, tá? Hoje, geralmente, os nossos clientes estão usando ou pela importação de EDI, que a transportadora emite um arquivo em EDI e a gente faz a importação desse arquivo
E hoje, que é o mais novo que a gente tem, é a importação de conhecimento de frete por XML, tá bom? Então aqui eu só vou confirmar. É, o meu frete ele não está somando na transação. Deixa eu, deixa eu tentar fazer uma busca rápida aqui e mostrar, porque senão, se eu não conseguir localizar de imediato aqui, nós temos uma lista de presença aqui, quem participou, e eu mando para vocês o parâmetro, tá bom? Ah, também, assim, o meu ambiente de treino, ele é usado por outros integrantes do faturamento, tá? Então pode ter alguma configuração que ele desativou e por isso que não tá saindo conforme a gente estaria comentado aqui, tá bom? Essa opção de somar o frete, no caso aqui ele só está somando o rateio de despesa, ele só não está somando o valor de frete na transação. Isso aqui depois eu passo a configuração para vocês, para a gente estar, para vocês ficarem sabendo também, tá? É, esse componente que eu entrei aqui é o componente ADM-FL034, que é o que é onde que vai me listar os meus parâmetros de empresa. Então, no caso, eu vim aqui procurar por frete, né? Então, eu coloco o asterisco, né? Digito frete, fecho com asterisco e dou um F4. Aí, no caso, vocês querem consultar algum parâmetro, vocês querem saber se existe algum parâmetro existente hoje na virtual, a gente põe só a nomenclatura ali e dá um F4, tá? Atualmente, acho que se tiver algum administrador na sala de hoje, eles sempre vinham por aqui, né? Eu acho que no ADMFM 014. Qual que é o foco dele? Eu posso vir pesquisar aqui, ó, frete. No caso, seria esse o plano que eu estava buscando. Ele só consegue me trazer um na tela. Se for para mim fazer uma nova consulta, eu tenho que dar um F2 e um F12 de novo. Tá? Então fica uma dica para vocês também, para quem quer administrador, componente ADM FL034. Esse aqui eu busco por empresas, tá? Parâmetro por empresa. É. Um outro tópico que entrou bastante nesses 2 últimos meses foi o cadastro de transportadora, que a pessoa não consegue fazer o cadastro de transportadora. Então, nosso cadastro de transportadora todo o nosso cadastro hoje. Aqui a gente trata pela seguinte situação, tá? É, primeiro, o sistema ele grava uma pessoa para dentro do sistema, certo? Então, se eu for vir aqui digitar aqui, opa, então buscando opção obrigatória.
Então, no caso, aqui, o sistema ele grava uma pessoa, ele grava uma tabela, essa pessoa aqui. Através da pessoa, a gente dá um tipo funcional para ela, tá? Ele já veio marcado como cliente aqui, porque tem uma configuração no meu ambiente, toda pessoa que eu cadastro, automaticamente ele é um cliente, tá? Então, primeiro o sistema faz um cadastro de pessoa, depois a gente segue com, a gente dá uma afinidade para ela. Então, no caso aqui, você pode ver como ele já está marcado como cliente, então ele existe outras finalidades aqui, tá? Dentro da minha listinha aqui de PZFM 010, tem um campinho transportador aqui. Quando eu abro esse componente aqui, eu posso fazer algumas anotações referente à transportadora. Caso eu não tenha essa informação, aqui dentro eu só posso dar um F3. Salvei. Quando eu volto, salvo novamente. Tá vendo? Automaticamente ela já ficou marcada como transportadora. Então, a partir que esse flagzinho esteja marcado, eu já posso usar esse código 912 para ser uma transportadora na minha operação, na minha transação, perdão. Então, só para constatar aqui. Vai aqui, vai dar mensagem para mim, tá? Que esse produto não está na minha tabela de preço, ó. Como a gente viu aquela hora. Porque para esse cliente tem uma tabela de preço específico, tá? Então, quando acontece isso, eu só dou um F5. Informação adicional. Eu só faço apago. E esse item já fica pronto para usar para essa pessoa aqui. Então aqui, né, dou um F12, eu procuro pelo código que eu fiz lá, que no caso foi o 912, ó. Caso ela não fosse aquele flagzinho marcado lá no PZFM 010, ela não estaria listando aqui, tá bom? Então, a partir que eu marco aquele flag, ela já fica disponível aqui para ser a minha transportadora. Eu estou integrado com aquele frete. Deixa eu ver se tem alguma configuração referente aqui dentro do próprio componente, tá?
Não vai estar aqui. Eu vou ter que procurar mesmo. E por que que meu Flash não está somando na minha transação? Então vamos seguindo aqui em frente. Aqui, ó. Um, um dos nossos um dos nossos causadores de maior dúvida é como que faz para alterar uma operação na minha venda. Então, no caso, aqui, né? Então, quando, por exemplo, estou fazendo uma transação e informei a minha operação aqui. O que que acontece? Caso a minha operação, caso a minha transação não tiver item, ainda eu consigo fazer a manutenção dela, tá? Então, posso vir aqui e alterar a minha operação. Agora, caso a minha operação tenha, tenha um item, eu já não consigo fazer a alteração de operação por aqui, tá? Eu não sei se vocês perceberam ou não é de afinidade de vocês. Esse F5 aqui, esse botãozinho, ele muda para fazer a minha. Ele muda. Ele muda na hora que eu clico nele. Aqui no, você pode perceber que eu estou aqui ó, no navegar item. O cursor dele ele fica já para informar o meu produto. Então, caso eu clico aqui em navegar item, você pode ver como eu não tenho nenhum item, o foco dele, os campos ficam todos abertos. Tá vendo? Então, aqui ainda eu posso fazer alteração. Então, eu venho aqui lançar item. Quando não tem item, tá, pessoal? Quando eu clico no F5, os campos ficam habilitados. Então, aqui na hora que eu coloco um item aqui, a funcionalidade desse botãozinho, ele é diferente. Vou lançar ele aqui. Ó, no caso agora eu vou em navegar item. Você pode ver que a minha operação fica chumbada, né? E ele me dá o foco no meu item aqui. Isso é para quê? Às vezes, um item meu eu quero dar um desconto para esse, só para esse item, tá? Então por isso que serve esse navegar item aqui. Aqui eu consigo fazer alterar a quantidade, o valor. Beleza. Aí no caso, aqui eu já não consigo alterar a minha operação, tá? Então, para isso existe um processo dentro do sistema que a gente consegue fazer essa alteração. Então, a minha operação é a 9753. Então, saio do meu componente TriFM 060. Opa. Componente que chama ele é o TriFP 014. Opa, desculpa, é o 13. TriFP 013. Aqui também tem uma busca de operação, tá? Ó, puxei ela. E aqui eu consigo fazer a minha alteração de operação. Aqui só está me listando duas, porque hoje no sistema a gente tem dois componentes de liberação de operação, tá? Um que é por usuário e o outro que é por componente. Na maioria das vezes, ó, na maioria dos nossos clientes, eles usam a liberação de operação por usuário. Por quê? Porque tem usuários que podem ter acesso a uma operação, a uma funcionalidade dentro do sistema que o outro usuário não pode ter. Então essa a gente tem uma trava, tá? Então aqui
eu posso vir aqui, né? A minha, no caso, tá 500, eu posso trocar para 501. Vai me pedir a senha virtual. Eu não sou senha virtual. Tem uma restrição aqui. Vou liberar essa restrição para o meu usuário. Liberei. Puxar ela de novo. E um detalhe, tá, pessoal? Eu só consigo fazer a minha alteração de, de operação quando a minha transação estiver em andamento, tá? Você pode até perceber que aqui, quando eu chamo o componente, ele já vem chumbado a minha transação em andamento, tá? Por quê? Quando a minha transação está encerrada, ela já gerou todas as partes de movimentação fiscal. Então, a minha nota já está engatilhada ali. Então, quando a minha nota está encerrada, eu já não consigo fazer essa alteração de, de operação, somente quando ela estiver em andamento. Beleza? Como minha transação está em andamento, eu consigo vir aqui no componente para FM060 e puxar ela novamente aqui com a minha operação que eu alterei. Então aqui, ó, opa, ela já vem com a minha operação que eu alterei. É, abordando mais aquele assunto de liberação por, por usuário ou por componente, isso gera um pouco de dúvida nos nossos clientes, tá? A funcionalidade deles é exatamente isso, tá? As operações eu libero por usuário ou por componente. Quando eu faço a liberação por componente, todos os usuários que logar em algum processo do sistema, todos podem ter acesso, tá? Então é o seguinte, no meu componente ADM FM023, é aqui onde que eu começo a fazer a, a minha escala, tá? Então aqui eu vou colocar o meu usuário. Então, no caso, quando eu tenho. Então, esses componentes aqui, essas operações, são todos os que tem liberado para esse usuário aqui. O componente TRFM013 lá, ó, como listou para mim somente a operação 500 e a 501, ele fica marcadinho aqui, ó. Então, nesse componente, este usuário tem acesso à operação para esta empresa. Então, se eu vim aqui colocar o TRAFP013 e eu vou colocar uma operação ali, ó, 5103. A minha empresa que eu estou logado, vou confirmar, vou sair daqui, tá no meu componente TRFP013. A minha operação já vai estar liberada aqui, ó. Antes só tinha essas duas e agora eu tenho acesso a essa aqui. Então, e o componente GRFM015 é onde que eu faço a liberação por componente. Então, no caso, se lá tivesse uma operação, alguma operação lá, aquele componente eu liberasse aqui,
todos os usuários que logavam no sistema e ia lá no componente TryFP013 ia ter acesso. Então, essa é a diferença entre os dois. Então, hoje a gente já consegue, hoje a gente indica realmente para ter uma trava, uma segurança a mais, tá? Já está liberando a operação para o usuário. E agora, aqui finalizando o nosso webinar, são os processos de realizar a devolução. Porque a gente tem muita dúvida por onde que eu faço a minha devolução, por onde que eu faço a minha entrada, quando o meu cliente devolve com a minha nota ou com o seu fornecedor, ou o seu comprador devolve com a nota dele. Então a gente tem essas dúvidas, tá? Atualmente, hoje a gente trabalha com uma gama de componente para fazer essa entrada, tá? Quando você faz a venda, o seu cliente ele devolve com a nota dele, no caso, ele vai lá no sistema dele, dá a entrada e ele quer devolver essa mercadoria, ele devolve para você com a nota dele. Nós temos a opção de usar o componente TRFM060. Não, não, desculpa. Quando ele devolve com a nota dele, que é uma entrada de terceiro, que ele emitiu uma nota lá, você tem que dar a entrada aqui. A gente usa o TRA-FM050. TRA-FM050. Você vai entrar aqui com os dados aqui, o item que ele está devolvendo, e na hora de encerrar aqui, você informa as informações da nota dele. Quando vocês fazem uma venda para o seu cliente e o seu cliente vem devolver, mas com a sua nota, a nota de vocês, no caso, aí sim a gente usa o componente TRA-FM060, porque isso aqui é uma entrada de emissão própria. O TRA-FM050 é emissão de terceiro, e aqui a gente consegue estar fazendo uma entrada de emissão própria. E você vai colocar o dado da sua empresa, a operação que você vai desejar, tá? Hoje esse aqui é o processo manual que a gente tem. Nós temos ainda mais o componente TRA-FP006, TRA-FP056, tá? Que aqui ainda eu consigo fazer a... Deixa eu ver se eu tenho uma nota aqui para mostrar para vocês. No caso, eu selecionei uma qualquer ali, tá? Então aqui, ó, no caso dessa nota que a gente vendeu para ele, ele esteja para devolver uma, uma dessa quantidade aqui. Então eu posso informar tanta quantidade aqui, ou tanto fazer bipar o meu item, né? Que no caso aqui é o meu 004. Então eu tenho duas peças para devolver. Então eu clico no gerar devolução aqui, a minha operação não está informada. E aqui também segue a mesma regra, tá? O usuário que está logando precisa de ter operação. Ou libera por usuário ou libera por componente. Aqui ele vai me dizer, né, se o que esse meu cliente 10 ele está devolvendo com a nota própria ou com a nota de terceiro dele. Então, digamos que ele devolve com a minha própria nota. Aqui vai gerar uma transação e a gente pode dar continuidade a ela lá pelo TRAFM060, tá?
A partir do TREV-M 050, do 56, foi criado um outro componente. É um componente mais atualizado, um componente que tem umas características diferentes, tá? Que esse componente aqui, caso vocês usem o 56, faça alguns testes tentando migrar para o FISFP 083, tá? Ele tem uma FISFP 083. Aqui eu consigo fazer outras devoluções com outras modalidades, tá? Transferência de saída, quando você transfere para sua filial, outras entradas, outras saídas. Então aqui eu consigo ter um filtro maior. E aqui ele tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que vocês perceberam que lá no componente Drive P056 ele me gera uma transação. Apenas me gera uma transação. E aqui eu consigo finalizar a minha transação por ele mesmo. Já vai aparecer uma telinha ali de. Eu vou mostrar para vocês aqui. No caso, vou fazer a minha devolução dessa venda que a gente fez. É a mesma situação. Eu posso tanto vir digitar aqui ou ir para aqui, né? No produto 788. Ou devolver tudo. Posso fazer a entrada por quantidade. Esse entrada por quantidade, quando eu clico nele, ele vai me habilitar essa quantidade aqui. Eu posso informar a quantidade e depois eu vou informar o meu produto. Então aqui, ó, na hora que eu clico em gerar devolução, ele me apresenta a mensagem, né, desejar devolução. Eu quero emissão de nota de terceiro ou de devolução. Aqui eu vou colocar a própria. Depois a gente faz um teste com o terceiro. Aí está gerando. Ó, processo de devolução concluído com sucesso. Aqui é o diferencial desse componente. Aqui eu não preciso de sair e entrar lá no meu componente Drive FM060 de novo. Aqui ele já me consegue me chamar. E não só por esse diferencial, mas é por causa dos filtros que ele tem a mais, tá? E por ser um componente recente, ele tem, ele tem algumas melhorias que foi implantada nele. É por ser mais rápido e tal, enfim. Então, no caso aqui, eu quero continuar a minha transação. Aqui ele já me abriu o componente Drive P005. Então, como a minha transação está em andamento, aqui eu consigo fazer o encerramento dela. Já vou informar direto, né? Já está tudo certinho. E agora aqui vou fazer a pessoa aqui é uma venda mesmo. Você pode ver que aquela nota já não está mais listando aqui para mim, tá? Então, no caso, eu vou devolver uma peça aqui mesmo, só que conforme eu tinha falado, né? Emissão de terceiro.
aqui ele já me abre o TriFM 050, que é a minha entrada de terceiro. Então, a diferença entre eles aqui, por processo, é nenhum, tá? É que o FIS FP083, o FIS, ele foi criado depois do 56 com algumas melhorias referente a essa a esse direcionamento, que você não precisa deslogar para entrar do componente. Tá? As funcionalidades deles é a mesma, só que o FIS FP083 ele tem uns filtros a mais. No caso, lá no 56, você não conseguiria fazer uma devolução de transferência. Aqui desse já consegue. Então, a gente pede para quem não utilizar ele, passa a fazer alguns testes, a tá migrando aos pouquinhos, tá? O Thrive P056 não tá previsto para sair de desuso, tá? É só uma evolução do componente mesmo. Beleza? Acho que o Roberval passou uma outra pergunta ali referente como é que eu faço para estar cancelando as minhas transações bloqueadas para faturamento por intervalo. Aqui, aqui é o seguinte, como eu estou como usuário desenvolvimento, eu consigo fazer o filtro de operação, de situação. Só que o Roberval, aqui ele me limita somente a essas situações. O que o usuário de vocês não conseguem fazer é referente a cancelar por modalidade. Então a gente bloqueada para faturamento, cancelar por intervalo hoje não é possível, tá? Ô, gente, então eu acho que estamos finalizando aqui a nossa hora de suporte. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês, se vocês não soubessem, passam, tá aprendendo. Se já conhecem, é bom, é bom, é bom para a gente estar reforçando, tá? E meu agradecimento. Muito obrigado pela companhia de vocês. Forte abraço. Pessoal, o Roberval perguntou do cancelamento que a gente vai te responder daqui a pouco, tá, Roberval? É porque assim, a gente reservou essa sala e como a gente acabou atrasando um pouquinho para começar, ela tem um horário fixo para terminar que é às 2 horas, mas a gente pegou seu e-mail aqui, 2 horas não, às 16 horas, né? Mas a gente pegou seu e-mail, a gente manda para você essa informação também, junto com o parâmetro do frete que a gente vai verificar. Rapidamente aqui, eu só queria falar para vocês, a gente tem mais outros webinars como esse, a gente vai disponibilizar por e-mail também, o vídeo, né, de que a gente gravou aqui, para que vocês possam ver mais vezes o mesmo assunto, às vezes ficou com dúvida, não conseguiu fazer o processo igual o Emerson fez aqui, a gente vai passar o vídeo, vocês podem acompanhar. Só trazendo para vocês, tá, uma novidade que muitos clientes nem sabem que tem, mas eu acredito que vocês pararam de sentir um pouco o impacto do processo do CEP, que é lá no cadastro de pessoa. Então, o que acontecia bastante de vocês abrirem muitos chamados aqui para a gente cadastrar CEP. A gente fez um trabalho para deixar automatizado esse processo. Então, você vai lá na hora que for lá no PZFM 010, tá? Por exemplo, você informar um CEP que ainda não existe na nossa base, a gente faz uma atualização de CEP com base nos correios. Então, se provavelmente voltar uma informação para vocês falando de CEP não cadastrado, dá uma validada no correio se realmente existia e se abre um chamado para a gente. Mas a gente fez um trabalho forte aí, para a gente chegava uma demanda aí de cerca de 150, 160 CEPs por mês para ser cadastrado. Isso a gente já reduziu para 10 no máximo, assim. Então a gente fez um trabalho bem forte para reduzir e para melhorar para vocês também, né? Que na hora que está fazendo a venda tem que cadastrar um CEP e a gente sabe que traz um transtorno aí. Então a gente fez esse processo e muitos clientes já estão rodando esse processo já, tá? No mais, queria agradecer aí todo mundo que esteve presente na sala. A gente vai mandar tanto a gravação que a gente fez aqui, quanto o parâmetro do frete. E também a gente vai te responder aqui, Roberval, referente a se é possível liberar também para o ADM ali, né, a questão do cancelamento. A gente vai fazer
esse comunicado aí para vocês. E se vocês receberem a notificação de próximos webinars também, a gente fica o nosso convite aí para que vocês participem, se possível, divulgar para mais pessoas, ou se puderem replicar também o conhecimento. Essa iniciativa surgiu aqui com o suporte, tá? A gente do suporte se mobilizou para fazer isso. Então a gente já tem aí no radar para fazer também processos de produção, mais processos do faturamento, fiz FP 082. Assim, a gente está com um trabalho bem legal de fazer isso e disponibilizar para vocês. Então sempre que possível, participem para a gente, é interessante. E daí, é, se puder, a gente vai mandar também um formulário, vai aparecer para vocês um formulário de uma resposta de uma pesquisa, como que foi mais ou menos, só para a gente saber como que, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa aperfeiçoar. E também queria só pedir desculpa porque a gente acabou se deparando com um problema durante o processo que a gente estava demonstrando ali, que era uma atualização que teve dos nossos ambientes de treino, que a gente fica testando aqui. Eles atualizaram uma situação e isso acabou demorando um pouquinho aí no nosso treinamento. No mais, muito obrigado e a gente vai se vendo nas próximas horas de suporte que a gente vai fazendo. Abraço.